Olá. Hoje a gente vai fundo numa lei que, olha, é de 1964, mas ainda manda muito em como o dinheiro público é gerido no Brasil. É a Lei 4.320. Ela que dá as cartas, né, para os orçamentos e balanços de todo mundo: União, estados, municípios, DF. Exatamente. É a espinha dorsal do nosso direito financeiro, pode-se dizer. Bom, a gente pegou aqui uns trechos dela. A missão é destrinchar o que é a chave aí, sacar a lógica de como o dinheiro público é organizado e fiscalizado, pelo menos no papel, né? Isso. E é bem interessante ver como uma norma lá dos anos 60 continua tão relevante. Vamos focar nos conceitos essenciais que ela trouxe e que, bem, ainda estão aí. Certo. Vamos lá então. O que salta aos olhos primeiro? Talvez os princípios básicos que essa lei botou para jogo, no orçamento. Ah, sim. O artigo 2º é fundamental nisso aí. Ele fala de três coisas: unidade, universalidade e anualidade. Basicamente assim, unidade, um orçamento só para todo mundo. Isso, um documento único consolidado. Universalidade quer dizer que tudo, toda receita e toda despesa tem que estar ali dentro. Sem esconder nada, né? Entendi. E anualidade? É que ele vale por um ano. O artigo 34 até reforça isso. O tal do exercício financeiro, que bate certinho com o ano civil, de janeiro a dezembro. A ideia era centralizar e dar uma visão completa mesmo, combatendo aqueles orçamentos meio paralelos que existiam, talvez. Exato. Evitar a fragmentação. Agora, como organizar tanta informação? Pois é. Como ele estrutura isso? Vi que separa as coisas em categorias bem definidas. Correto. Tem uma classificação econômica que é muito importante. O artigo 11 separa as receitas, olha só, tem as correntes, que é o dinheiro que entra mais regularmente, sabe? Tipo impostos, taxas. Isso, impostos, taxas, contribuições, receita de aluguel de um prédio público, essas coisas. E tem as receitas de capital. Capital. Tipo, vender um bem, pegar empréstimo. Perfeito. Operações de crédito, venda de bens, uma transferência que o governo recebe para uma obra específica, são entradas mais pontuais, que não são do dia a dia. Legal. E para as despesas, a mesma lógica. A mesmíssima lógica. O artigo 12 faz a mesma coisa. Tem as despesas correntes. Que seriam os gastos para manter a máquina funcionando. Exatamente. Manutenção, pessoal, juros da dívida, a lei chama de custeio e transferências correntes. E do outro lado, as despesas de capital. Aí sim entram os investimentos. Obras, equipamentos. Isso. Construir escola, comprar máquina, adquirir um imóvel. Essas aumentam o patrimônio, teoricamente. São os investimentos e as inversões financeiras. Essa separação é crucial, né? Para saber se o governo está só pagando conta ou está investindo de fato. Faz sentido. Total. E a lei é bem estrita em outros pontos, né? Sim. Eu vi umas proibições ali. Artigo 5º, por exemplo, não pode ter dotação global. Para pessoal, material, tem que detalhar. Exato, nada de cheque em branco, tipo verba para pessoal, tem que especificar mais. E o artigo 6º também é importante, proíbe deduzir despesa direto da receita. Ah, tem que mostrar o valor bruto, total. Isso, tudo pelos totais. É um esforço claro por transparência, por detalhamento. O artigo 8º até fala de quadros, códigos numéricos para classificar tudo. Padronização para facilitar o controle, imagino. Sem dúvida. A ideia é essa, detalhar ao máximo para onde vai e de onde vem o dinheiro. Ok, então temos o plano, o orçamento, todo classificadinho, com regras de transparência, mas e na hora H? Como garantir que isso vai ser cumprido quando o dinheiro for gasto mesmo? Aí a lei define umas etapas bem claras para o gasto. Primeiro, o famoso empenho. Está lá no artigo 58. Despesas sem ter esse empenho antes. É a primeira trava, então. Exato. Depois do empenho vem a liquidação, artigo 63. Aí é a hora de checar Checar o quê? se o serviço foi feito. Se o produto chegou. Isso mesmo. Conferir se o que foi contratado foi entregue direitinho. E só depois dessa conferência é que vem a ordem de pagamento, no artigo 64. Ah, aí sim libera a grana. Um processo em 3 passos: empenha, liquida, paga. Bem metódico, né? Para evitar pagar por algo que não foi entregue ou não foi feito direito. Parece lógico, mas e se o ano acaba? A despesa foi empenhada, o compromisso está lá, mas o pagamento não saiu até 31 de dezembro. O que acontece? Boa pergunta. Aí entram os restos a pagar. O artigo 36 fala deles.
São justamente essas despesas que foram legalmente empenhadas num ano, mas que só vão ser pagas no ano seguinte. Elas viram um ano, então? Isso, transitam para o orçamento seguinte. É um mecanismo necessário, porque nem tudo se resolve no ano. Mas precisa de muito controle, né? Imagino. Para não virar uma bola de neve ou uma forma de maquiar as contas do ano que passou. Exatamente esse o risco. Agora, a gente sabe que orçamento é planejamento, mas a vida real traz imprevistos, né? Com certeza. E aí? Se aparecer uma despesa urgente que não estava no plano, ou se o dinheiro para algo acaba no meio do caminho, a lei engessa tudo ou tem saída? Tem saída, sim. São os créditos adicionais. O artigo 40 define isso. São autorizações para gastar além do que estava previsto originalmente. Ah, uma forma de ajustar o orçamento durante o ano. Isso. O artigo 41 divide eles em três tipos. Suplementares, que é só para reforçar uma verba que já existia, mas foi insuficiente. Tipo, faltou dinheiro para merenda, pede um suplementar. Por exemplo. Depois tem os especiais, para criar uma despesa totalmente nova que não estava prevista de jeito nenhum. Uma política pública nova que surgiu, talvez? Pode ser. E por último, os extraordinários. Esses são para porrada mesmo. Guerra, calamidade pública, comoção interna, coisas urgentes e imprevisíveis. Entendi. Mas não é só pedir e pronto, né? Tem regra para abrir esses créditos. Claro que não. Os artigos 42 e 43 são claros. Precisa de autorização legal, uma lei específica para isso, e, muito importante, tem que dizer de onde vai sair o dinheiro. Ah, não pode criar dinheiro do nada. Não mesmo. Tem que indicar a fonte. Ou um superávit financeiro do ano anterior que sobrou, ou um excesso de arrecadação, se entrou mais imposto que o previsto, ou até anulando outra despesa que estava programada e não vai ser mais feita. Tem que ter cobertura, então. Sempre. E para garantir que tudo isso funcione, a lei também pensou nos controles, né? Ah, sim. Quem fiscaliza isso tudo? Bom, tem dois níveis. O artigo 76 fala do controle interno, que é o que o próprio Poder Executivo faz, checando os seus próprios atos, a legalidade, a eficiência. A própria administração se olhando no espelho. Mais ou menos isso. E tem o controle externo, que aí é o Poder Legislativo que faz, com aquela ajuda fundamental do Tribunal de Contas. Isso está lá no artigo 81. O Tribunal de Contas analisa as contas e ajuda o Congresso, as assembleias, as câmaras a julgarem. Então, resumindo a ópera, a Lei 4.320 tentou criar um manual bem completo para o ciclo todo do dinheiro público, como planejar no orçamento, como classificar tudo direitinho, como executar o gasto passo a passo, como ajustar o plano com os créditos adicionais e quem controla tudo isso. Exatamente. Ela montou a arquitetura formal, a estrutura básica da nossa gestão fiscal, que, em grande parte, está aí até hoje. Uma estrutura bem detalhada para a época, sem dúvida. Com certeza. E isso até levanta uma questão para a gente pensar, né? Essa estrutura toda, pensada lá nos anos 60, com um foco muito grande em padronizar, em controlar, como é que ela conversa com a necessidade de agilidade, com a complexidade da gestão pública de hoje em dia? Boa pergunta. Será que esse formalismo todo, que é importante para o controle, para a transparência, será que ele não acaba às vezes engessando um pouco a máquina, dificultando aquela resposta rápida que a sociedade espera hoje? Pois é, fica aí a reflexão. O equilíbrio entre o controle necessário e a flexibilidade para agir no mundo atual, um desafio constante, né?